Então a ingratidão do povo de Deus, e isso pela forma como esse povo retribui tudo aquilo que tem recebido de Deus, tudo aquilo que tem recebido do Senhor. E a consequência clara, o texto mostra, que há uma profanação abominável de tudo aquilo que é sagrado. O povo perdeu o sentido de sagrado, do que é certo, do que deve ser feito na presença de Deus, e o povo então profana o culto a Deus, e cada um começa a oferecer sacrifícios do jeito que acha que deve oferecer, da forma que acha que é mais interessante. E o que a gente descobre no texto é que Israel não está mais levando a sério a adoração. Israel não trata desse assunto com seriedade mais, e Deus precisa conversar com o seu povo. Talvez essa seja uma necessidade nossa. Esse texto é um texto que traz reflexão para mim e para você sobre a adoração na nossa vida, como nós estamos. E o meu sincero desejo, queridos, nessa noite aqui, estejamos repensando a nossa vida, repensando a nossa caminhada, repensando o nosso dia a dia, repensando o nosso procedimento, como estamos vivendo, como estamos caminhando, como tem sido o nosso comportamento, como tem sido a nossa vida como adorador, como tem ou como está a nossa vida com Deus. O que a gente lê e descobre no texto, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, eu creio que vai ser importante. A gente descobre que Deus mostra aspectos claros da vida do povo, que demonstram ou que explicam que a adoração está bem distante, está ausente na vida deles. E eu queria trazer alguns sintomas de ausência da adoração, ausência de culto na nossa vida, no nosso dia a dia, a partir dos exemplos que nós estamos encontrando aqui no povo de Israel. E uma coisa muito clara que nós precisamos guardar no nosso coração é que nós lemos essa história, ela parece ser antiga, mas percebemos que ela faz parte do nosso dia a dia, ela se repete no nosso dia a dia, e aquilo que um dia foi vivido e experimentado, nós também temos visto no nosso dia a dia, na nossa vida, nos dias atuais. Como é que você vai avaliar dentro do texto a sua vida para perceber se a adoração está ausente ou se ela está presente na sua vida? Alguns sintomas de ausência da adoração. Os versos 6 e 7 trazem uma palavra clara para nós. Deus fala sobre a postura do filho diante do pai, do empregado diante do seu senhor, e ele conclui o verso 6 dizendo: se eu sou o Senhor, por que vocês não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? Foi com alimento impuro que vocês me ofereceram no altar, e vocês ainda perguntam: como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. O que Deus deixa claro no texto, logo de início, é que os sacerdotes, os seus servos, eles estavam até trabalhando e servindo a Deus, mas eles não andavam com Deus. E esse é um primeiro sintoma, queridos, é quando nós fazemos a obra de Deus, mas nós não estamos andando com Deus. Eles tinham perdido o relacionamento pessoal com Deus. Eles se tornaram profissionais da religião, sem fidelidade à palavra de Deus, sem vida com Deus, chamavam a Deus de Pai e de Senhor, mas eles não honravam nem o respeitavam como tal. É duro afirmar isso, mas a verdade é que a apostasia, ou seja, a negação da fé, ela sempre começa com a liderança. Nunca começa com o povo, começa com a liderança. E a partir da liderança ela se espalha pelo povo. E a verdade é que a gente muitas vezes começa a negar a fé, sem perceber que está negando a fé. E aí as pessoas começam a falar conosco, e Deus tenta falar conosco, e nós começamos a perguntar: mas em quê? De que forma? O que eu estou fazendo de errado? Eu não estou te servindo? Eu não estou trabalhando? Eu tenho aprendido durante toda a minha vida que é muito fácil estar envolvido e trabalhar na obra de Deus, trabalhar e servir a Deus. É muito fácil. Eu sou filho de pastor, nasci e me criei dentro da igreja, e já trabalhei em muitas áreas, em muitos cantos, já fiz muita coisa dentro da igreja, como filho de pastor e como pastor. Mas eu também já me vi em muitos momentos extremamente envolvido na obra, completamente afastado de Deus, distante de Deus. Porque eu posso trabalhar muito, mas se eu não tenho vida com Deus,
Eu faço tudo como se fosse mais um momento da minha vida, como se fosse mais uma atividade da minha vida, como se fosse mais um trabalho a ser feito. Eu posso até gostar, mas Deus quer muito mais do que isso. Deus quer que estejamos vivendo um relacionamento íntimo com Ele. A coisa estava acontecendo e eles não andavam mais com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Como está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua vida com o Senhor? A sua vida diária com o Senhor? Como anda a sua vida com Deus? Como é que você tem caminhado? Não é pelo fato de estar aqui que algo vai acontecer na sua vida. Não é pelo fato de estar aqui, mas o significado da sua vida está em você andar com Deus. Quando fazemos a obra de Deus, mas não andamos com Ele, isso é um sintoma de que a adoração está ausente na nossa vida. Sabe o que mais a gente descobre nos versos 6 e 7? É que a adoração também deixa de estar presente quando a nossa vida deixa de ser uma bênção. E aí você entende isso, quando a nossa vida deixa de ser bênção e passa a ser maldição. Sabe quando é que a minha vida e a sua vida deixa de ser bênção e passa a ser maldição? Quando nós nos comportamos assim como sacerdotes, oferecendo algo impuro, defeituoso, que não agrada a Deus, que não serve para Deus. Assim eram sacerdotes naqueles dias. E eu aprendi uma coisa e tenho convicção de que isso é verdadeiro: a liderança jamais será neutra, jamais. E a minha vida cristã jamais será neutra diante dos outros. Ou eu serei bênção, ou eu serei maldição para os outros. Ou eu serei um instrumento para crescimento de vidas, ou eu serei pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Mas a minha vida ou vai ser bênção ou maldição. E quando eu deixo de ser bênção para ser maldição, eu trago problemas. Queridos, a liderança é como um espelho. A sua vida e a minha vida é como um espelho para as outras pessoas. E um espelho, para ser um espelho útil mesmo, ele precisa ter 3 aspectos presentes. Primeiro, ele precisa estar bem limpo. Segundo, ele tem que ser plano, para que não haja distorção e você possa enxergar a imagem como é. E terceiro, precisa ser bem iluminado também, para que você tenha uma visão clara. A minha vida e a sua vida tem que ser um espelho. E olha, se a minha vida é um espelho limpo, plano, bem iluminado, as pessoas vão olhar para mim e vão querer viver da forma como eu estou vivendo. E eu não vou ter dificuldade de dizer as mesmas palavras ditas pelo apóstolo Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus Cristo. Mas queridos, de uma forma clara também, eu sei que a minha vida vai refletir a minha liderança, mas os meus pecados serão como mestres de pecados que se multiplicarão no meio da comunidade. Se a nossa vida não é bênção, mas é maldição, isso é um claro sintoma de que a adoração não está presente. É como Deus olhava para aqueles sacerdotes e dizia: eu não consigo receber o culto de vocês, porque quando eu olho para a vida de vocês, eu vejo que vocês não me levam a sério, vocês não me honram, vocês não me tratam com seriedade. Deixa eu te fazer mais uma pergunta: a sua vida hoje é uma bênção ou uma maldição? Você é um espelho para as pessoas hoje? Ou você é algo turvo, que traz uma imagem péssima do cristianismo, péssima de um seguidor de Jesus? A adoração está presente na sua vida? Sabe quando nós podemos enxergar mais sintomas? É quando nós começamos a justificar o que nós estamos fazendo. Isso o dicionário chama de racionalização. Quando você tenta dar uma explicação e justificar tudo aquilo que você faz. Verso 7: foi com um alimento impuro que vocês me ofereceram no altar, e vocês ainda perguntam: como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. O povo diz: Deus, que história é essa, Senhor? A gente está aqui te servindo, oferecendo sacrifício todos os dias. O Senhor agora vai dizer que a gente está ofendendo o Senhor? Mas como, Senhor? Que história é essa de ofender ao Senhor? Malaquias aponta 2 perigos aqui muito claros. O perigo, primeiro, de você praticar o mal sem perceber que está praticando o mal.
E o problema de você começar a deixar que coisas pequenas entrem na sua vida e se tornem práticas no seu dia a dia, é que você começa a praticar essas coisas sem perceber que está praticando. E aquilo que antes se incomodava no começo, agora se tornou tão comum que você faz sem perceber que está fazendo. E um grande perigo que vem em seguida é que você começa a não aceitar a repreensão divina.